Eu vi que tem bastante gente nova aqui no nosso encontro, então eu vou falar um pouquinho rapidamente do que é a nossa associação. A BDH é uma entidade de atuação nacional, sem fins lucrativos, que tem como objetivo contribuir para a contínua qualificação dos ambientes de saúde, da mesma forma promover a divulgação do conhecimento técnico-científico sobre os diversos aspectos relacionados às edificações, onde sejam realizados os serviços assistenciais de saúde. Ela tem caráter multidisciplinar, reunindo em eventos técnicos, científicos, realizados por todo o Brasil. Reúne arquitetos, engenheiros, administradores, médicos, enfermeiros, designers, estudantes de graduação, de pós-graduação, mestrado, e com os temas com abordagem de ambientes de saúde. A associação é formada, né, ela tem diversos cargos ali, o presidente, né, então hoje a gente está com a presidente Elizabeth Hirt, do Rio de Janeiro. Aí a gente tem a gestão passada e futura, que a gente sempre apresenta. A passada é o Emerson, que está aqui também no encontro. A futura, que vai ser a partir do ano que vem, é a Ana Paula, de São Paulo. A gente também tem os vice-presidentes, né? Então, de cada área, relações institucionais, técnico-científico, administrativo, marketing executivo. Esses aqui, pela vice-presidente Adriana Sanelli, que também está aqui, relações institucionais. A Fernanda do marketing, o Márcio do técnico científico, a Doris também está aqui, do executivo, administrativo financeiro. E nós temos em cada estado, quase todos, né, diretorias regionais, que é onde as diretorias é que promovem esses eventos e esses encontros para a gente poder disseminar aí os temas relacionados aos ambientes de saúde. Temos o conselho consultivo, editorial. Todos somos 716 associados pessoa física, isso em maio de 2020, não sei como é que está hoje, mas acredito que mais. 40 pessoas jurídicas. Temos comissões nacionais e internacionais, participações na Anvisa, na UIA, no Design Health, no IFHE. Também temos ações de publicações de revistas, livros. Vou passar aqui alguns dos livros. Depois, no site da BDH, tem todas essas informações ali também. Também fazemos congressos, né? Então, o último que a gente fez foi em 2018, em Curitiba. Participamos do IFHE em 2017, no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, ainda estamos, né? Vários encontros, então, a gente está fazendo todos eles virtual. Como a gente não teve o congresso do ano passado, né? Que seria de 2 em 2 anos, então a gente fez um seminário que foi feito até na finalização da gestão, né, de 2020, para passar para a nova gestão que assumiu 2020 e 2022, também foi totalmente digital. E o nosso próximo congresso, que vai ser o ano que vem, 2022, se Deus quiser, lá em Recife. Temos o site, né, do congresso, só colocar ali no Google o nono com CBDH, e aí tem todas as informações do congresso. E junte-se a nós. Bom, eu vou fazer algumas instruções rápidas só de como vai ser o nosso bate-papo, tá? A gente vai fazer um bate-papo com a diretoria de Santa Catarina, que é representada por mim, que sou diretora regional, Patrícia, a Inara, que é coordenadora, a Amanda e a Ana Cláudia. A gente vai fazer algumas perguntas para a Marcela sobre o tema. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, que durante a explanação da Marcela, a gente vai pegar essas dúvidas e depois, no final, a gente vai fazer as perguntas para ela, tá? Então, Marcela, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai estar com esse tema aí que parece novo, mas que, na verdade, ele não é novo. Todo mundo já conhece, só não sabia o nome. E está no nosso dia a dia, né? A gente vê ele em todos os lugares, ou quando não vê, sente falta e se sente perdido. Então, para explicar o Wayfinding, a gente vai chamar a arquiteta Marcela Ferrari. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC,
consultora de Wayfind, arquitetura e sinalização para os projetos de maior complexidade. Bem-vinda! Olá, boa noite a todos. É uma honra estar presente nessa live, nesse bate-papo, né, com um tema tão interessante, não tão recente, antigo e novo ao mesmo tempo. É algo que é premente, é necessário, mas não muito estudado, às vezes não muito levado em consideração nos nossos ambientes construídos, né? Então, eu vou me apresentar como alguém que precisou estudar sobre o tema. A Carmen é uma pessoa que estava aqui agora conosco na live, no início da live, e falou sobre as questões que ela instigam o trabalho dela, e assim, estar aqui foi fruto de um trabalho que já foi desenvolvido, foi um trabalho de 2 décadas de desenvolvimento, sem falar em idade, assim, né? Mas 2 décadas de desenvolvimento em trabalhos de projeto de sinalização. Então, eu sou arquiteta, mas baseado nos trabalhos que desenvolvíamos no escritório de arquitetura, no início da minha formação, nós identificávamos uma necessidade muito grande de saber como identificar os ambientes, e principalmente os ambientes hospitalares, né? Então, a partir disso, a gente, na época, constituiu uma empresa. A empresa foi voltada à execução de projetos de sinalização, e essa empresa desenvolveu projetos, inclusive os artefatos de sinalização, durante 2 décadas. Então, o meu mestrado, ele baseia-se em todos os questionamentos que apareceram durante esse percurso dessa atividade, que vinham a questionar o que é a sinalização e o que é a arquitetura. E, assim, eu vou compartilhar a tela aqui, porque daí a gente vai começar a falar sobre Então, fala para nós, Marcela, o que é esse tão falado Wayfind? É a pergunta que não quer calar, né? O que é o Wayfinding? Então, assim, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Então, né, o que é o Wayfinding, né? Nós temos a primeira inserção sobre o tema na nossa bibliografia, né, mundial, através dos estudos de Kevin Lynch. Kevin Lynch estudou o Wayfinding sobre a ótica do ambiente urbano. Então, ele estudou o processo de orientação espacial e de mapeamento cognitivo dentro desse universo. Décadas depois, 2 décadas depois, né, os autores que foram minhas referências para o meu trabalho de mestrado, que foram Paul Arthur e Romed Pasini, propuseram uma mudança conceitual extremamente importante. Eles acreditavam que o Wayfinding não poderia ser só mapa mental ou uma questão de orientação espacial. Ele não poderia ser estático, ele teria que ser algo dinâmico, né? Existe um processo dinâmico do deslocamento dos usuários nos espaços construídos que precisaria ser contemplado nos estudos. Então, vamos conceituar o Wayfinding, né, da forma mais simples, através da tradução literal, achar o caminho, né? Então, só que o que é achar o caminho? Parece algo simples, né? Mas achar o caminho é a tarefa de chegar ao destino à luz da informação de um ambiente, né? Então, o Wayfinding estuda o movimento das pessoas e sua relação com o espaço. E existe um processo dinâmico para poder se alcançar um destino escolhido, né? E esse processo dinâmico do Wayfinding, né, pressupõe que a gente execute tarefas, porque é dinâmico, né? Então, assim, qualquer pessoa que esteja em qualquer situação, que tenha que
ir de um lugar para outro, e esse lugar é desconhecido, né, como muitas vezes é na arquitetura hospitalar, ela vai perguntar onde estou e para onde estou indo, né? Então, ela vai desenvolver um plano de ação baseado nesse primeiro questionamento. Então, num segundo questionamento, ela vai pensar quais são as decisões que eu vou ter que tomar para se chegar a esse destino. Então, ela vai executar essas decisões e, inclusive, muitas vezes essa decisão não é uma decisão só, são várias decisões, dependendo de como o arquiteto projeta, né, o espaço construído. É possível criar um mapa mental do espaço? Aí a gente entra numa questão que a gente vai processar essa informação, e quem vai processar essa informação são as pessoas que estão precisando absorver através da percepção espacial, dos sentidos, e através da sua cognição e a compreensão, né? Como funciona esse espaço. Então, assim, digamos que na arquitetura hospitalar eu preciso tanto ir de um ponto A para um ponto B, como eu preciso criar um mapa mental para ir do ponto B para o ponto A novamente. E se precisar ir para algum outro ponto dentro desse espaço, eu teria que criar esse mapa mental para me sentir familiarizado com a edificação. E aí entra a questão da escala do wayfinding. Então, como o Kevin Lynch usou o primeiro termo, né, a primeira vez o termo wayfinding nas suas pesquisas, né, ele utilizou, as pesquisas foram elaboradas em 3 cidades norte-americanas, né, na escala do urbanismo, ele identificou um conjunto de elementos que permitem o indivíduo a navegar na cidade. E a parte muito interessante desse trabalho que o Kevin Lynch fez é que foi um trabalho precursor e assim, por exemplo, Arthur e Pazzini, eles elencaram que esses 5 elementos que ele identificou na escala urbana, eles podem ser adotados, né, só adequando a escala dentro do ambiente construído. Então, assim, eu vou abordar aqui os elementos que Kevin Lynch apontou. Então, assim, o marco sempre é um elemento fundamental, de fundamental importância para que as pessoas mapeiem de forma, de uma forma cognitiva o espaço. Então, assim, o marco ele tem uma característica de ser de possibilitar a visibilidade em vários ângulos, né? Existem as vias que traçam os espaços, que definem bairros. Então, os bairros eles têm características semelhantes, existe uma especificidade para cada zona, então isso facilmente é interpretado para a área construída. Então, bairros são zonas, né, que compõem uma edificação. Os limites, muitas vezes, dentro da escala urbana, são limites geográficos, né, que são lagos, rios, montanhas, mas assim, os limites dentro da arquitetura podem ser né, superfícies de vidro, tantos elementos, né, que podem servir de referência, como um espelho d'água, tudo que pode servir de referência espacial. E os pontos nodais eu estou abordando como por último, é a parte mais difícil, porque assim, é a hora da tomada de decisão, né? Assim, onde eu entro, para onde eu vou, eu sigo em frente, viro à esquerda, viro à direita, com base no quê? Com base no limite, com base no bairro, com base nas vias, com base no marco, como eu construí o meu mapa mental para eu me movimentar dentro do espaço, seja ele urbano ou o ambiente construído, no caso, né, já do estudo do Paul Arthur e do Romeo Pazzini. E aí vem a questão, né? Geralmente, nós não construímos ambientes compreensíveis. Consequentemente, perder-se neles, principalmente em lugares nos quais não estamos familiarizados, é algo que achamos que temos que tolerar. Então, é algo que frequentemente faz parte da nossa realidade. Só que, né, tem uma questão que precisa ser abordada, porque assim, tem alguns esforços que são feitos no sentido de que a sinalização pode salvar
uma edificação e que ela pode identificar e direcionar as pessoas, mas assim, se a gente for ver uma imagem como essa de Escher, a gente vai verificar que assim, nenhuma sinalização seria eficiente dentro desse contexto. Então, assim, por mais que eu tentasse sinalizar, ou por mais que eu tentasse demonstrar como funciona esse espaço, seria totalmente ineficiente. Então, assim, Paul Arthur e Romé de Pacini falam que mesmo que a sinalização não apresente quedas, que ela não tenha defeitos, o ônus de ajudar as pessoas a encontrar o caminho para os seus destinos é compartilhado pelos arquitetos, da maneira como eles planejam e projetam os espaços, e na forma como são fornecidos seus usos. Então, as dificuldades na busca de informação para orientação espacial, elas são agravadas nas edificações de extrema complexidade. Então, esse fenômeno não é algo novo. É bom exemplificar aqui que complexidade não significa algo... nem sempre algo ruim, né? Tipo, a complexidade ela é necessária, muitas vezes, para que as pessoas identifiquem características específicas de um ambiente, mas não a ponto de a gente chegar numa situação de um labirinto, né? Então, assim, a visão antropológica do labirinto, que é tanto artefato quanto símbolo de estar desorientado e perdido, traz à luz uma preocupação com esse assunto que é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Então, assim, o labirinto ele foi utilizado em cidades medievais para que as pessoas não chegassem à parte central do castelo das cidades. Então, a ideia do labirinto era fazer com que as pessoas não tivessem uma legibilidade espacial e que se perdessem durante o processo de localizar um destino. Então, falando sobre o labirinto, né? Então, assim, o labirinto é uma brincadeira do Romé de Pacini, um dos autores, que ele fala que é o inverso do wayfinding. Então, a principal razão para a dificuldade de se compreender o labirinto reside na ausência de identidade espacial. Quando uma pessoa anda por um labirinto, uma área é totalmente próxima da que foi visitada anteriormente. A identidade espacial de uma área é idêntica à anterior. Então, essa ausência de identidade espacial não permite identificar blocos de construção para construir um mapa cognitivo e formar uma imagem geral do layout. Nessa hora, a gente fica pensando, né? E se a gente tivesse o Kevin Lynch no labirinto? Vamos lá! Se a gente tivesse o Kevin Lynch no labirinto, né? O exercício aqui é o contrário, né? Tá lá o serzinho desesperado, com a cabeça desesperada, não sabendo para onde ir. Então, assim, eu entro com o Kevin Lynch aqui dizendo que eu tenho um marco, eu identifico o acesso, eu crio um aspecto, né, de identificação do acesso, né, através de um marco. Eu crio um espaço que eu tenho uma referência de um limite, então eu sei que existe um plano de água na entrada da edificação, e se eu sei que existe um plano de água na entrada da edificação, eu sei que a parte do acesso tem uma identidade, né? E eu sei identificar em que situação eu comecei o meu acesso, né? A minha via. Então, assim, a gente tem as vias, e essas vias elas precisam ser classificadas em principais, secundárias, né? Elas precisam ter uma hierarquia. Eu vou ter os pontos nodais que vão definir para que bairro eu vou percorrer, para que zona eu vou adentrar. Então, assim, é interessante porque quando eu chego no final do corredor desse observador, eu tenho uma placa direcional, né? Eu tenho visibilidade para essa placa direcional, então essa é uma questão muito importante, porque todos os pontos nodais eles precisam de visibilidade, né? Então eu consigo ter um tempo hábil para discernir para onde ir. Isso me traz conforto e tranquilidade no meu processo de orientação espacial.
E é isso, pessoal. Então, assim, é o Kevin Lynch, o Paul Arthur, o Romeo Pazini, trazendo coisas que não são novas para a nossa realidade e fazendo a gente pensar na nossa situação, o que a gente vivencia nas nossas edificações nos dias de hoje. Que a gente aprendeu muito na arquitetura, mas no dia a dia parece que as coisas fogem um pouquinho, né? E é muito bom e importante a gente relembrar tudo isso e começar a pensar de novo e a se inserir nesse contexto. Os hospitais, a gente sabe, né, folcloricamente, né, historicamente, são labirintos, né? A maioria são realmente muito complexos e vão crescendo, vão se expandindo e virando verdadeiros labirintos, né? Então, é muito bom a gente... Eu acho que a noite de hoje vai ser bem rica para a gente. Então, Marcela, vamos lá. Como integrar... Eu acho que a pergunta está na cabecinha de todos nós. Como integrar o conceito de Wayfind no nosso ambiente construído? Então vamos lá. Eu acho que tem um gráfico, Inara, que é muito legal, que eu acho que parte da inquietação desses dois autores, do Paul Arthur e do Romeo Pazini, volto a repetir, um era designer autodidata e o outro um psicólogo e arquiteto, que eles disseram através desse desenho, esse desenho é deles mesmo, é copiado do livro deles, né, de 1992, que os usuários, eles realmente dependem dos planejadores espaciais. Então, assim, o layout da configuração espacial e o seu sistema de circulação, eles são essenciais, né, para a compreensão, em conjunto com o sistema de informação adicional, que seria proporcionado pelos designers. Esses três, eles chamam de pirâmide do wayfinding, né? Wayfinding, a configuração espacial do wayfinding, ela só é possível, né, ter êxito se ela levar em consideração esses três requisitos, né, dessa triangulação, que seriam os usuários, né, o layout da configuração espacial e como funciona esse sistema de informação adicional. Então, a gente tem o transeunte, a gente tem o 3D e a gente tem o elemento 2D, que muitas vezes se torna 3D, né, para gerar um ambiente de wayfinding eficiente, acessível e seguro, né? Então, assim, qual que é a interferência do wayfinding, né, e do projeto de sinalização no resultado de uma edificação, né? Então, os autores demonstram a importância que existe, né, para a identificação, para a informação dos ambientes edificados. Existe uma necessidade de estruturar né, tanto a questão estética como a questão funcional, né? Então, eles usam a metáfora, né, que é um texto muito legal dos autores, que diz que uma edificação muda é como um livro sem título, sem índice. Ela simplesmente não informa qual o seu conteúdo, não demonstra a sua estrutura, priva totalmente os usuários de uma oportunidade única de obter uma compreensão geral de sua configuração. Então, imagina que a gente tivesse um livro que não tivesse título, que não tivesse índice, que não tivesse... muitas vezes a nossa edificação, infelizmente, é isso. É uma edificação que não comunica, que não aborda a instrução, a informação, como algo estruturador do espaço. E aí, esse gráfico, eu amo esse gráfico da Cris Calori, porque ela mostra que, para eu ter um projeto de sinalização, eu preciso estar dentro do wayfinding. Então, assim, a sinalização ela não existe sem o wayfinding, ela está circunscrita. Então, assim, como eu posso projetar uma sinalização se o espaço não foi pensado para que as pessoas consigam se locomover, consigam se identificar? Elas são um somatório, elas são um conjunto, né? Então, assim, eu não tenho como ter a sinalização sem pensar no espaço como algo que possa ser legível, identificado,
catalogado, que assim, eu não posso ter a sinalização sem eu ter gerado uma estrutura que crie uma possibilidade de eu gerar um índice, um capítulo, né? É a questão que a gente abordou sobre a questão do livro. E aí, assim, nesse aspecto, assim, eu faço nesses slides uma comparação do que é o wayfinding, né? Assim, dentro do wayfinding eu tenho um processo totalmente dinâmico, eu preciso tomar decisões, né? Então, dentro desses percursos que aparecem aqui, assim, existem inúmeros usuários, pessoas com capacidades cognitivas diferenciadas, né? E às vezes tem um percurso do A para o B, mas que parecem simples, mas que se eles não forem bem planejados, eles vão ficar complexos, né? E aí entra a questão aqui, um slide sobre a sinalização, mostrando que a informação ela é composta pelos gráficos, que seria o 2D, e pelos elementos físicos, que seria o 3D. Então, assim, a informação ela é o fruto de algo muito interessante, que é a junção do 2D com 3D. Então, assim, a gente está juntando o conhecimento de pessoas que têm noção de como comunicar, da ergonomia, né, da informação, de dimensionamento, da ergonomia de como informar, de design associado a todas as leis da Gestalt, e assim, associado ao elemento físico, que é a arquitetura, né? Então, assim, é o designer fazendo o trabalho dele, que é o gráfico, fazendo o trabalho dele, em conjunto com a arquitetura, que possui os elementos físicos, para transformar em informação. Então, assim, essa pirâmide, né, se a gente olhar, ela é tridimensional, né, ela parece bidimensional aqui, é uma brincadeira até, né, mas ela é tridimensional, se eu olhar de cima, ela tem três dimensões, eu preciso dela para gerar informação, né. Então, assim, é impossível pensar que a arquitetura é algo a arquitetura é algo multidisciplinar, ela precisa realmente da união de vários agentes, ela precisa de união de vários, e às vezes nos estágios iniciais dos projetos, porque é difícil contemplar tantas questões em estágios avançados de projeto. Marcela, queria fazer uma perguntinha aqui para ti, porque eu achei muito interessante essa tua colocação, né, sobre a questão também do hospital, que eu acho para mim que o hospital muitas vezes, como a Inara bem pontuou, ele é um labirinto, né, se ele não comunica bem. Eu acho que todos nós já passamos pela sensação num lugar em que a gente se sentiu acolhido e conseguiu se orientar, assim como a gente já passou por lugares onde a gente ficou totalmente perdido, né? Então, a gente sabe que tem coisas e elementos que funcionam mais para algumas pessoas, alguns elementos funcionam mais para outras. Então, assim, a minha pergunta para ti hoje é quais critérios de projeto se utilizam, né, para a aplicação do Wayfinding e o que funciona melhor para um grupo, né, de pessoas, porque sempre vai ter aquele que se orienta melhor com uma coisa colorida, com algo visual. Como é que funciona isso? O que é que tu sugere aí para nós, aí que trabalhamos com a área hospitalar? Que seriam boas saídas para ajudar a integrar o projeto e a gente poder usar de uma forma melhor o wayfinding no nosso dia a dia. Ana, aí entra uma questão bem interessante, porque assim, os autores, eles desenvolvem, a partir de todos esses estudos, premissas do que deve ser desenvolvido para que a gente tenha um bom wayfinding. Então, assim, quais são as premissas de um projeto arquitetônico? Assim, o que o arquiteto pode lembrar, né? Claro que o designer tem que estar integrado, mas assim, quais são essas premissas para a gente ter um bom design de wayfinding, né? Então, assim, quais são essas características realmente da edificação para que a gente tenha um wayfinding eficiente? Então, assim, uma das assim, eu amo essa escultura, é uma escultura que é de um hospital, eu agora não lembro exatamente a localização, mas assim,
ela é um marco, né? Ela é um marco da mesma forma que o Kevin Lynch descreveu. Nós precisamos ter elementos que definem os espaços. Então, se eu entro num hospital que tem essa característica, que tem esse marco, que tem essa escultura, eu vou dizer para alguém, eu estou aqui, eu estou te esperando no início da edificação, né? No acesso, no marco. Eu vou definir no espaço onde tem um pé direito tridimensional, onde eu consigo identificar os acessos, onde eu consigo... ele é realmente um marco especial porque eu consigo identificar inúmeras características da edificação em conjunto com um marco arquitetônico. Então, assim, segundo Foltz, que foi um pesquisador que estudou museus nos Estados Unidos, ele estudou 5 museus dos Estados Unidos, tentando compreender como que as pessoas se deslocam dentro de espaços em busca de informação. Ele acredita que utilizar pontos de referência para fornecer pistas e orientação são importantíssimos para gerar locais memoráveis, né? Um marco é um elemento presente no processo de orientação espacial dos usuários e é de fácil reconhecimento para todos, né? Então, seria muito fácil eu marcar um encontro num local como esse, né? Ou dizer que eu parti de um local como esse. Na borboleta. Na verdade, assim, eu acho que é em Seattle. Eu fiquei em dúvida de falar, mas eu não tenho certeza absoluta. Depois eu posso explicitar, eu posso olhar aqui para ver onde que é o hospital. Então, segundo as premissas de Foltz, né? Então, criar uma identidade em cada local, torná-lo diferente dos outros, é algo que nos remete ao que a gente explicou lá com Lynch, né? São os bairros, né? É preciso dar a cada espaço navegável uma identidade única, onde o indivíduo consiga associar os elementos mais próximos com o macroespaço. Então, assim, criando uma identidade de bairro, eu consigo saber que existe uma circulação entre os bairros e eu consigo entender como funciona a integração entre eles através da circulação, né? Então, segundo Foltz também, criar caminhos bem estruturados, que sejam contínuos, compreensíveis em ambos os sentidos. Essa parte é muito interessante, porque tudo que vai e volta, a gente precisa ir e vir, né? A gente vai e também volta, né? Então, com início, meio e fim, a gente necessita dessas informações para criar, né, esse progresso, né, do que é o percurso para o usuário. Né? Então, assim, eu gosto dessa imagem, gente, porque ela mostra uma configuração espacial não só horizontal, mas ela também mostra uma configuração espacial vertical. Eu entendo que essa edificação tem um pavimento térreo mais 4 pavimentos. Né? Então, assim, eu não precisei ler uma placa para entender isso. Essa situação é algo compreensível quando eu tenho pé direito, quando eu tenho saguão que me permite visualizar a configuração espacial do espaço. Então, assim, essas características são estudadas por pesquisadores e configurações espaciais que permitem identificar os sistemas de circulação, elas são muito mais eficientes com relação ao wayfinding. Então, dentro dessas premissas do wayfinding, né, eu comentando sobre a questão da circulação, né, então existe uma questão que às vezes acontece, eu acho que a Inara abordou ali, assim, eu acho que dos problemas das nossas edificações é que a gente dá para o usuário muitas opções de navegação, então a gente cria os labirintos, né? Então, a gente agrega dentro de um espaço construído que era antigo e gera um espaço construído novo, e todas as opções de navegações ficam acessíveis ao usuário, né? Então, assim, não, vamos dar menos opções de navegação para o usuário, vamos destacar o caminho, né? Que é o principal, é o caminho que o usuário deve seguir. Então, assim, vamos evitar as opções de labirinto, né? Vamos sair do labirinto e vamos entrar no wayfinding. Então, evitar os sistemas de circulação complexos
E se eles forem pré-existentes, vamos utilizar os recursos do Wayfind para sua compreensão. Vamos usar marcos, vamos usar zoneamento, vamos usar os elementos que estão à nossa disposição para poder identificar esse sistema de circulação. Isso é bem interessante, porque nessa hora a gente começa a ver, né, o link que tem entre todos os estudos, né, na área. Então, os projetos de sinalização tendem a ser totalmente ineficientes em projetos arquitetônicos em que os fluxos são deficientes e a gente impede a compreensão de ângulos visuais, né? Então, essa parte no wayfinding, o ângulo visual para o processo de tomada de decisão, o ângulo visual para compreender o espaço tridimensionalmente, é algo de extrema importância, é poder visualizar e entender, compreender o espaço. Então, que pistas eu, arquiteto, dou para o espaço para que ele possa ser compreendido, né? Então, dentro das premissas do wayfinding aparecem os mapas, né? Os mapas são uma valiosa ajuda à navegação. Eles colocam o espaço dentro do ponto de vista do indivíduo e permite identificar destinos disponíveis, né? Rotas que podem ser utilizadas e auxiliam na compreensão do tamanho e das distâncias do espaço a ser utilizado. Os mapas são úteis, porque além dos mapas mentais que nós mesmos criamos em nossa mente, né, a gente tem esse auxílio para poder identificar as distâncias e poder compreender espacialmente e usufruir de todo o espaço, né? Uma questão que aqui aparece de forma simplificada, que ela está associada a uma definição de para onde eu vou, que rota vou tomar num piso, né, não numa parede, né? Fornecer informações para tomada de decisão é uma questão crucial dentro de uma edificação, né? Então, assim, se ela vai ser feita através de uma informação tátil, se ela vai ser fornecida através de uma informação no piso, ou numa parede, ou através de assim, qual é o sistema que eu vou utilizar para fazer com que as pessoas decidam se elas vão virar à esquerda ou à direita ou continuar o percurso, né? Então, essa sinalização, né, e a arquitetura dessa sinalização, ela tem que estar estrategicamente posicionada e dimensionada de acordo com o campo de visão do usuário. Então, assim, no ponto de tomada de decisão, a visão do usuário ela é crucial. Então, assim, a gente precisa de Sim, é engraçado porque enquanto projetista de sinalização, enquanto uma pessoa que trabalhava enquanto uma pessoa que trabalha com essa questão de identificar os pontos cruciais de definição de rota, é impressionante, mas a gente se defronta com os percursos e a gente nota, de acordo com esses percursos, qual que é o momento da tomada de decisão. Então, definir onde que vai estar a informação para que a pessoa tenha a capacidade de tomar a decisão é algo de crucial importância, né? Então, assim, além dessa questão, né, de que foi abordada sobre o direcionamento, nós temos que informar, nós temos que ter sempre as informações adicionais do ambiente, né, favorecendo o processo de humanização do espaço. Aqui é um exemplo dentro da área hospitalar, né, de como humanizar uma UTI, né? Eu permito aqui, dentro dessa imagem, classificar, ordenar, como a gente estava comentando sobre capítulos, sobre livro, né? Como que eu posso organizar a informação para quem está assistindo ao paciente, né? Então, assim, eu consigo classificar quem é quem, e, ao mesmo tempo, eu tiro a conotação, né, de que aquele usuário daquele espaço é apenas um usuário que está ligado a um equipamento, né? Então, assim, eu descaracterizo o equipamento como algo que é só funcional, né? Ele adquire um caráter estético e ameniza a questão
né, do impacto de todos os equipamentos que são associados à saúde para a condição humana, né, nesse momento. E aí eu entro na questão que a gente abordou sobre as leis da Gestalt. A Gestalt, ela também é muito estudada no Wayfinding, então, assim, vários experimentos, né, falam sobre o tema e, assim, existem estratégias para se resolver um problema de wayfinding, né? E esse problema de wayfinding, às vezes, está totalmente associado a essa questão de classificação, agrupamento, semelhança, legibilidade, quebra, adesão. Então, nessa imagem eu consigo identificar uma forma de classificação, né? Eu identifico que existe um agrupamento dentro desse corredor, né? Então, assim, esse corredor, assim, por mais que eu não veja o número 7, eu sei que ele existe. Então, assim, eu já sei que existe uma classificação e um agrupamento, e através da legibilidade, da semelhança, e da quebra e da adesão, eu consigo resolver problemas de direcionamento. Então, assim, esse corredor me indica que eu consigo chegar no número 10, né? Embora eu não consiga visualizá-lo. Né? Então, assim, através de teorias que são embasadas na forma como o ser humano entende a psicologia ambiental, a gente consegue, né, dar subsídios para que o ser humano entenda o percurso a ser executado dentro dos espaços construídos. E aí, dentro das premissas Wayfinding, é uma questão que a gente precisa abordar, porque, assim, para quem nós planejamos Wayfinding, né? Para seres dotados de todas as características necessárias para que se possa existir um processo de locomoção? Não, nós temos pessoas de mobilidade reduzida, né? Então, assim, o que nós podemos fazer para uma pessoa que tem mobilidade reduzida? Impedir as barreiras físicas, para favorecer o campo de visão, né? O campo de visão aqui aparece novamente como algo fundamental. Então, assim, né, o que nós fazemos na hora, nós arquitetos fazemos na hora de projetar para favorecer o campo de visão e impedir as barreiras físicas, né? Então, assim, a gente tem situações que impedem um entendimento que seria o analfabetismo. Então, a linguagem arquitetônica que entra novamente, assim, um pórtico, ele absolutamente é compreensível como uma entrada. Então, assim, ninguém que... A pessoa que não entende a linguagem, ela é capaz de entender a linguagem arquitetônica e adentrar num acesso de um edifício através da sua linguagem, né? Então, assim, fora isso, nós temos toda a capacidade de utilizar pictogramas, né? E pessoas com deficiências perceptivas, né? O uso de cores, de sons, de iluminação, sistemas táteis, emparelhamento da comunicação visual, né? Da informação visual com as informações sensoriais não visuais, assim, são extremamente necessárias. Então, assim, nós temos tantos elementos, né, do nosso sistema, né, de perceptivo que precisam ser incorporados no projeto. E nós temos também questões cognitivas, né? Nós temos pessoas que terão dificuldade cognitiva de compreender até o espaço, e a linguagem arquitetônica ela é capaz de auxiliar nesse sentido, né? Por exemplo, né, a gente estuda sobre a questão dos autistas, né? A sobrecarga de informação ela é algo que interfere não só para eles, mas como para todas as outras pessoas, né? Então, assim, esse para quem planejamos, ao mesmo tempo para que a gente planeja, né, para que um autista, uma pessoa autista não se sinta sobrecarregada, nós também estamos planejando para as pessoas que têm uma capacidade de cognição normal, né? Então, todos os elementos que auxiliam pessoas para quem, né, possui alguma capacidade reduzida, auxiliam também as pessoas que têm uma capacidade de cognição que seja considerada normal.
É bem complexa essa parte, porque, assim, chamar de normal ou não normal a cognição ou a percepção espacial, assim, é uma coisa bem difícil, porque eu fico pensando numa situação que eu passei em Madrid. Eu passei por uma circunstância bem desesperadora no aeroporto. Eu tive que fazer o caminho inverso, porque eu perdi a capacidade de utilizar o celular na hora de adentrar o saguão, de adentrar mostrar a minha passagem no aeroporto, e eu tive que voltar para poder imprimir. E aí isso gerou um estresse gigantesco, porque eu tive que fazer o caminho inverso. Eu nunca imaginei que eu faria o caminho inverso. E o caminho inverso foi extremamente estressante, porque ele era totalmente desconhecido e ele não estava habilitado, assim, ele não foi projetado para ser feito. Então, ele não tinha sinalização e por vários momentos eu me senti desesperada, porque eu achava que eu não ia ter tempo hábil em Madrid para emitir a passagem em troca da imagem que eu tinha no meu celular, que acabou a bateria. Então, assim, foi uma sensação desesperadora. Eu fiz o caminho inverso sem nenhuma sinalização, eu questionei pessoas, eu entrei em situação de desespero, porque eu achei que eu ia perder o voo, né? E isso é interessante, porque, assim, cognitivamente, vamos considerar que, assim, eu teria capacidade de fazer esse trajeto inverso, né? Mas e se alguém tivesse realmente uma dificuldade maior, né? É a neurodiversidade, né, que a gente chama, né? Que é um novo nicho, assim, de estudo das pessoas, que a gente fala muito sobre a questão da acessibilidade, a deficiência física, né? Mas, assim, a neurodiversidade hoje, ela é muito importante a gente sempre considerar no projeto, né? E eu acho que com o Wayfinding, ele é primordial, né? Que é essa parte da comunicação mesmo, como você comunicar o ambiente com a pessoa. E é que nem você falou, a gente sabe como ir, mas não sabe como voltar. Então, por isso que no shopping center a gente sempre se perde no estacionamento. É verdade, tem Então, estudos a respeito disso, de que as pessoas às vezes levam 5 minutos para chegar no destino após ter estacionado, mas levam 20 minutos para poder voltar para o seu carro, porque a gente foi orientado a chegar e não a voltar. Então, assim, esse desespero que eu passei em Madrid, e assim, sem deficiências cognitivas, mas assim, enfrentando bastante deficiências informacionais, assim, eu não tinha a informação necessária para me sentir segura da rota que eu estava utilizando. Realmente, assim, teve um momento específico, eu entrei no saguão, em que não tinha nenhuma sinalização, só que ele era um saguão invertido, era um processo inverso, né? Então, pouquíssimas pessoas, quem pensou no processo de wayfinding, para a pessoa embarcar, não pensou que um dia alguém estaria com um celular com pouca bateria, e na hora que ela apresentaria o celular, ela não poderia mostrar o código de barras, o QR Code para a pessoa, e a pessoa que iria orientá-la a fazer o caminho inverso e buscar uma impressão do outro lado do aeroporto. Então, assim, foi realmente uma característica de algo desesperador, assim. eu acho que eu vejo que é estudar a jornada do usuário, né? Quando você estuda a jornada do usuário, você consegue entender todas as possibilidades de caminhos que ele pode fazer e de dificuldade que ele vai ter ao longo desse caminho, né? Então, dentro do Wayfind também você pode tentar usar essa metodologia da jornada do usuário, que eu acho que é bem importante. Fazer todos os caminhos, né? E o inverso, a mesma coisa. Sim, entender o processo como algo dinâmico, né? Ele é dinâmico, ele não é estático. Assim, a pessoa não tem que ir só do A para o B, ela tem que ir do A para o B, do B para o C, e talvez tenha que voltar do B para o C. Mudar de portão. Exatamente, assim, e talvez nesse meio tempo, exatamente, ela tenha que redirecionar a rota, né? Assim, imagina, dentro de todo esse processo que eu vivenciei, não existia nem mapa mental, assim, eu não tinha um mapa mental, eu não tinha uma referência de rota, eu não tinha referência de nada. Então, assim,
Kevin Lynch aborda esse tema de uma forma bem interessante, porque ele fala sobre a nossa ancestralidade, porque estar perdido em épocas onde a gente dependia de saber onde estávamos para sobreviver é algo desesperador, é algo como associado à morte, porque na nossa ancestralidade, se a gente precisasse se deslocar de um lugar para o outro para buscar água, e a gente não encontrasse a água ou não encontrasse o destino que a gente estava percorrendo, a gente iria morrer. Então, estar perdido para o nosso cérebro é algo desesperador. Ele nos remete a algo que é da nossa ancestralidade, que é algo que é como, né, não poder, a partir desse momento, sobreviver. Que é a lei da sobrevivência. E bem a isso nossa mesmo. estrutura do cérebro, ela não apagou isso ao longo de Não, todo esse não, tempo, né? continua lá. Continua. Definitivamente a neurociência explica isso, né? Eu ia fazer uma observação que não é só perder a bateria do celular, perder o óculos também. Tinha uma imagem tua ali que aparece aquele saguão e aparece um balcão de informações com um I bem grande, destacado, né? Porque às vezes as pessoas até colocam a sinalização, mas ela está tão pequenininha que se você tiver sem o óculos ou tiver com algum problema, você não vai achar aquele ambiente, né? Então, às vezes, a sinalização foi pensada, mas ela não está adequada. E eu acho que ninguém vai sair daqui hoje sem estar com aquela sensação de começar a analisar todo o espaço que andar agora, né? Porque eu já estou com aquela ideia assim, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Vou sair por aí olhando e criticando tudo. Mas achei maravilhoso aí a tua exposição. E outra coisa, né, Ana, não é só a questão do, enfim, problema de visão, é essa questão que a Marcela comentou mesmo, né, da emoção. Então, no ambiente hospitalar, que a gente está com a emoção à flor da pele, é estresse, ansiedade, é aquela dúvida, angústia do que vai acontecer, dependendo da forma que a comunicação, o Wayfind está disposto, as pessoas não vão se situar no espaço. Não adianta, às vezes a gente está tão estressado que não vê, enfim, a maçã dentro da geladeira, né? Então, é do ser humano isso, né? E, Marcela, é muito interessante o assunto, é impressionante como existem tantas características, né? Principalmente, enfim, na arquitetura, de materiais, parte de criação, então, é infinita, né? Que pode contribuir para esses ambientes. E é uma pena ver, ao mesmo tempo, os nossos ambientes hospitalares tão frios, né? Que o próprio Wayfind, ele pode sim e deve fazer parte da decoração desses ambientes, né? Então, assim, hoje a gente precisa... Seria interessante a gente ter o básico já nos ambientes, né? Mas e o futuro? O que no futuro o Wayfind, o futuro do Wayfind espera, né, para gente? Quais as evoluções estão acontecendo na área? Tu comentou do celular, né? Então, na época, como é que eram os celulares, né? Quando foi projetado o aeroporto, às vezes era aquele tijolão, a gente não imaginava que a tecnologia iria evoluir a tal ponto, né? Dessa situação acontecer. Mas o que nos espera, né? O que vem posteriormente a nosso estágio original agora, né? Dessa nossa live, dessa nossa conversa, né? Eu vou dizer, querida, que nós temos uma situação complexa nos dias atuais da falta de interação das disciplinas, né? Então, assim, a arquitetura ela tem uma característica extremamente multidisciplinar, né? Todo mundo que é arquiteto já se defrontou com a situação assim, mas eu tenho que ser que nem Deus, eu tenho que criar tudo, eu tenho que saber de tudo, como começa, como termina, né? Todas as soluções eu tenho que dar, então assim, aí a gente entra nessa questão assim de como que acontece essa integração, né? Então assim, como que a sinalização se integra com a arquitetura.
em geral, né, na arquitetura nós temos o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto executivo, execução da obra, e assim, a sinalização, por infinitas vezes, ela aparece como um complemento, né? Ela aparece como a cereja do bolo. É triste, né? Mas assim, algo que a gente está conversando aqui como algo dinâmico é tratado como algo que pode ser colocado como um complemento, né? Então, assim, se a sinalização é a cereja do bolo, se o designer tem que projetar a cereja do bolo, né? Como que vai funcionar isso, né? Então, assim, o conceito adotado considera que os projetos de sinalização podem ser desenvolvidos numa etapa posterior à conclusão dos projetos arquitetônicos, né? Mas, assim, projetos são feitos para prever problemas, né? E se a gente está tratando de assuntos dinâmicos, como que a gente vai resolver um assunto dinâmico se não estiver sendo tratado nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto arquitetônico? Aqui tem um compilado de autores que corroboram com essa característica, assim, como que a sinalização pode ser tratada como um complemento, né? Ela pode realmente ser tratada como complemento? Então, assim, a gente precisa dessa integração, né? Então, assim, embora, por exemplo, os espaços da arquitetura hospitalar seja de alta complexidade, e muitas empresas precisam contratar o serviço de sinalização, mas só que eles não entendem como algo de muito valor, né? No meu mestrado aqui eu tenho um entrevistado, né? Eu entrevistei 20 arquitetos e tem um arquiteto que relata que nós vivemos um problemão. Muitas vezes é feito toda uma proposta, se pretende um projeto de wayfinding, mas é contratado uma empresa de sinalização que faz plaquinhas. E aí, o wayfinding, qual que é o problema? O problema está em como é que a gente vende isso? Qual que é a importância disso? Como eu faço para que, né, que o nosso contratante tenha noção do quão importante é o wayfinding? Então, corroborando com as ideias de Agostinho, ainda existia uma mentalidade que está voltada para a compra das placas como um produto e não como uma compra de um projeto de wayfinding de sinalização, né? Então, muitas vezes o cliente está acostumado a comprar um produto, né? O projeto fica longe, né? Então, assim, o cliente, aqui o arquiteto comenta, né? Eu consigo visualizar o cliente perguntando: cadê as plaquinhas? Né? Então, é uma realidade complexa para o arquiteto, né? Então, muitas vezes acontece, por exemplo, que a empresa faz o manual da marca e reproduz em todas as edificações, mas ok, é importante ter um manual, é importante para reforçar o branding, mas nós estamos respeitando a singularidade dos espaços, né? Então, assim, aí tem um outro arquiteto que fala, né? Tipo, em construções mais antigas, né, é uma situação singular, né? O núcleo se espalhou desordenadamente, então tem muitos caminhos e os fluxos são complexos de entendimento. O que vai se fazer com relação a esses fluxos, né? Então, o desconhecimento do tema, então, assim, essa abordagem, né, que já desde de 1990 é abordada como algo que deveria ser estudado nas universidades e que até então não é abordado, né? Os nossos currículos normalmente são tratados como algo já extenso e não passíveis de agregar novas informações. Então, assim, o desconhecimento de wayfinding e seus respectivos conceitos, com a pouca importância atribuída ao tema, muitas vezes por um valor societal, a sociedade não valoriza, né, a questão, é capaz de gerar inúmeros problemas nas edificações. Então, assim, nós temos edificações com problemas que derivam da falta de um desenvolvimento de forma integrada. Então, assim, se uma edificação ela é desenvolvida, né, de forma integrada, e se nas fases iniciais se analisa todas essas questões que a gente está abordando aqui, a gente pode evitar eventuais problemas com relação a fluxo,
compreensão espacial, essas situações podem ser identificadas e resolvidas precocemente durante o processo de projeto arquitetônico, né? Então, assim, se a gente for olhar o Wayfind com relação ao futuro, a gente tem uma questão que associa a tecnologia, né, ao Wayfind. Então, assim, inúmeros hospitais e ambientes em locais que a gente tem melhores abordagens tecnológicas, né? A gente tem o uso de dispositivos móveis como uma ferramenta para mapeamento digital e aplicação da realidade aumentada. Então, assim, muitas vezes existem possibilidades de você incrementar a possibilidade das pessoas se articularem dentro do espaço construído através da tecnologia. Então, hoje um celular pode fornecer informações de forma digital para o processo dinâmico de alcançar uma determinada, né, um determinado destino. Só que aí autores, né, autores como a Cris Calori, elas afirmam que esses instrumentos, apesar de elas oferecerem ricas oportunidades para melhoria da forma como as pessoas navegam nas suas configurações especiais, eles não podem ser uma ferramenta única, né? Então, assim, a gente não pode dissociar isso, uma ferramenta que é capaz de complementar o processo de decisão e o processo de navegação espacial, ela não suprime a necessidade dos sistemas físicos, né? Então, tanto de arquitetura como de sinalização. E muitas vezes a gente pode ter problemas como a ausência de sinal de internet ou energia limitada, e assim, como que nós vamos trabalhar a nossa cognição nesse contexto, né? Assim, como que nós vamos navegar só através de aparelhos, né? Então, assim, estaremos numa UTI ou estaremos cognitivamente aptos, né? É uma pergunta que surgiu agora. Eu coloquei minhas referências bibliográficas, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui explanando sobre o tema e sobre minhas inquietações das minhas vivências profissionais, né? Então, tanto da parte do conhecimento empírico como profissional, como da parte do conhecimento científico, que foi muito gratificante e engrandecedor para eu estar aqui hoje conversando com vocês. Eu deixo aberto aqui para a gente continuar o nosso bate-papo após a minha explanação. Legal, obrigada, Marcela, foi ótimo. Acho que as suas inquietações são as inquietações nossas do dia a dia, né? Principalmente para quem trabalha nessa área. E eu acho que foi muito elucidativo. Tem uma pergunta aqui da Bianca. Você concorda que o fluxo bem elaborado é determinante para a eficiência da sinalização? Olha, um fluxo bem elaborado, ele é determinante, né? Eu já tive situações onde eu tive que sinalizar em sistemas de fluxo caóticos, né? Parecidos com o que a gente mostrou ali nas primeiras figuras. É praticamente impossível. É como querer que alguém sinalize um labirinto. É impossível. Você pode sinalizar um labirinto. Quantas placas são necessárias para sinalizar um labirinto? Eu fiquei impressionada porque eu já tive essa percepção durante o meu tempo de projeto de sinalização. É absurdo, porque assim, uma placa de sinalização direcional ela é necessária num ponto de tomada de decisão, mas não em todos os locais, em todos os ambientes do percurso. Isso isso define a questão de que o fluxograma, a circulação é essencial para que a pessoa tenha capacidade de tomar decisões. Legal. Só descompartilha a tua tela para todo mundo se ver agora. Ah, tá, deixa eu tirar.
A Doris falou que aquele hospital que você mostrou que tem aquela escultura que serve como marco, ele é em Londres. Ah, desculpa, é porque eu tô Ela tão... comentou. É um hospital em Londres, lindo, maravilhoso. É porque são tantas referências que eu me perdi, porque tem o hospital em Seattle que a Sociedade de Design Gráficos Ambientais coloca como referência, que é maravilhoso também, né? É um hospital de crianças em Seattle. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcela. Por exemplo, esses dias até eu vi um post de um hospital público e a pessoa tirou a foto porque ela tinha visto umas adaptações de sinalização e tinha até o caminho o percurso colocado com fita adesiva, mas você via que era algo que foi feito depois, né? E um pouco rudimentar, mas que tinha uma sinalização, as pessoas se encontravam lá dentro. E aí eu lembro que eu vi um comentário de uma outra pessoa dizendo que aquilo não era Wayfind, porque o Wayfind era totalmente diferente. Mas você acredita que mesmo que a gente pegue, por exemplo, de uma forma que seja simples, quando não se tem custo, não se tem recurso para se gastar, né? Por exemplo, um hospital público, uma adaptação de um ambiente de saúde público. Falo público porque é o que às vezes é o que tem menos recurso. E a gente consegue dar essa orientação. A gente pode dizer que isso é o wayfinding ou a gente só diz que é uma adaptação? Eu acho que sim, eu acho que se a gente utilizar os recursos que são utilizados para orientação espacial, é bem legal a gente falar aqui. Eu não sei, eu acho que eu não abordei na hora que eu falei sobre o Kevin Lynch, mas o Kevin Lynch, o Paul Arthur e o Romeo Pazini são referências para a execução de games, de ambientes virtuais. Então, assim, se eles são referência para ambientes virtuais, por que eles não são referência para ambientes reais? Então, assim, a execução de marcos, de limites, de bairros, se a gente conseguir realmente incrementar isso na arquitetura, a gente não consegue realmente ter navegabilidade, a gente consegue discernir, fazer com que as pessoas consigam discernir os seus caminhos. Então, assim, eu sei que é melhor que a gente não tenha o problema do paciente, né, de terminal, a gente não precise gerar ataduras, né? Mas assim, o ideal seria que a gente tivesse ele saudável durante o tempo todo, mas se a gente tiver que aplicar ataduras, então que a gente aplique essas ataduras, né? Que a gente aplique esses conceitos para permitir o entendimento, porque em muitos momentos, né, nas entrevistas que eu fiz com os arquitetos, realmente veio à tona essa questão de que tem edificações que são complexas porque elas foram mutáveis durante o tempo, né? Elas tiveram um uso e depois foram destinadas a outro uso e assim, elas não foram designadas originalmente para aquela ação específica. Então, como que a gente faz para que ela seja navegável, né? Como que a gente faz para que ela seja inteligível? Então vamos usar os recursos, né, que a gente tem. É uma atadura, né? Vamos combinar que se pudéssemos projetar do início, teríamos melhores soluções, mas se a gente tiver que aplicar ataduras, vamos aplicar ataduras. A Gabriela falou aqui, meu projeto de conclusão foi um estádio de futebol. Não conhecia o conceito na época, mas hoje acredito que o wayfinding teria sido essencial para o tipo de edificação. Com certeza, né? Essas edificações muito grandes, assim, com certeza. E olha, e o estádio de futebol, ele tem uma característica muito legal, porque assim, ele tem os limites muito bem definidos, né? Porque assim, nós temos uma circulação muito cêntrica, nós temos a parte, né? Tipo, se a gente for linkar com Kevin Lynch, então assim, tudo que está fora é o externo, é um limite espacial, né? O céu a gente identifica como um elemento geográfico, tudo que está dentro é o espaço que eu posso navegar, então, assim, como que eu adentro o espaço navegável, através de pórticos, através de... Então, é muito interessante, realmente, assim, Isso é incrível, porque, assim, o que a gente pode... Por que o wayfinding não é uma coisa, não é uma fórmula mágica?
a arquitetura também não é uma fórmula mágica, nós temos espaços navegáveis de infinitas possibilidades. Então, cada resolução, cada solução é parte específica de um problema específico. Então, assim, nós não temos uma solução única, né? A arquitetura tem essa característica que ela é única, né? Cada ambiente é único e ele vai ter uma solução única para que se adequa à sua solução, à sua navegabilidade. Então, isso é incrível, porque o espaço de um estádio realmente é muito diferenciado. A Carmen queria fazer uma pergunta? Não, eu queria dar um depoimento de uma parceria muito positiva, muito construtiva, que eu tive ao longo de alguns anos com Bianca Mello, que era arquiteta do Hospital Português, e eu era a designer responsável pela sinalização de lá. E, assim, todas as vezes lá, o Hospital Português, para quem não conhece aqui, o Recife, é como a Beneficência Portuguesa, que está para São Paulo, é um organismo imenso, um hospital imenso, cheio de prédios, tá? E eles foram sendo construídos ao longo do tempo. E Bianca sempre teve a percepção e a sensibilidade de me chamar para ajudá-la a projetar. Então, eu colocava para ela as necessidades dos espaços, dizendo, olha, aqui você tomada exatamente o uso da informação, do conhecimento do Wayfind, onde são tomadas as decisões, quais são os pontos que são necessários a gente colocar a informação dentro do ambiente, tá certo? E aí, nessa parceria, a gente conseguiu construir, ao longo de alguns anos, um trabalho bacana. Então, eu como designer, porque a grande maioria aqui é arquiteto, então, assim, eu gosto de colocar no ambiente de arquitetos essa necessidade, porque a gente chegar dentro de um ambiente que já está pronto, com todas as coisas definidas, tá certo? Então, a gente chegar para desenvolver um projeto de sinalização, sem poder utilizar os espaços ideais, onde o usuário vai tomar as decisões de direções que ele precisa, que ele vai necessitar tomar para se dirigir, para navegar dentro daquele ambiente, né? Então, quando você chega com o ambiente já pronto para fazer um projeto de sinalização, gente, é como a Marcela falou, você vai colar band-aid, porque assim, você não tem a possibilidade de utilizar o espaço ideal, não é? Então, você tem os arquitetos com a sensibilidade de que o designer ele pode ajudar a estabelecer um formato ideal para aquele ambiente, onde a informação vai estar no lugar certo, na hora certa, e da forma, com iluminação, com o espaço necessário, gente, é fundamental. Então, se o arquiteto chama desde o início o designer para trabalhar junto, o uso de cores, o uso de luz, são vários elementos que são trabalhados em conjunto. Então, o projeto de sinalização ele vai ser muito mais eficiente. Então, é esse depoimento que eu queria dar, que aconteceu isso durante um bom tempo, né? E foi muito produtivo. Legal. Carmen, esse teu depoimento é próximo do que esses autores vivenciaram. Então, assim, por exemplo, o Paul Arthur, que foi um designer autodidata, né? Ele nem teve formação acadêmica, mas ele se juntou a Romé de Pazini, que era psicólogo e arquiteto, e se juntou a ele para criar né, essa consciência, e foi tão importante, né? Conseguir transferir essa sensação de que realmente existe uma necessidade de interação entre arquitetura e design para que a gente possa conceber um espaço inteligível. Então, assim, é impossível conceber um espaço que tenha capacidade de informar se o designer e o arquiteto não estiverem próximos. Então, assim, ambos possuem uma corresponsabilidade sobre o tema.
E isso é bem interessante, porque é exatamente o que você falou, assim, a parceria entre designers e arquitetos consegue promover realmente ambientes muito mais qualificados. E é a pirâmide do Wayfinding de Paul Arthur, de Romeo Pasini, que eu mostrei lá num dos slides. Tem mais uma perguntinha aqui. Gostaria de comentários da Marcela sobre a interação da sinalização com as comunicações demandadas de vários setores, como administrativo, enfermagem, marketing, como fugir da poluição visual. Procure envolver os profissionais desde o início do projeto, mas é complexo. Acho que isso aí deve ser dentro do hospital, provavelmente. Com certeza, dentro da arquitetura hospitalar, assim, a gente tem uma questão que é muito forte, que é a hierarquia da informação, né? Então, assim, nós temos que hierarquizar a informação, assim, que informação precisa ser transmitida em primeiro plano, em segundo, qual é a hierarquia da informação? Então, assim, se a gente tem uma informação que é para uso interno, em que momento ela aparece? Num painel de divisão de informação? Num painel que os funcionários usufruem? Não dá para confundir algo que é primordial, que é de uma hierarquia número 1 para uma hierarquia número 2, número 3, ou sequencialmente. Nós temos que hierarquizar a informação para que ela se torne compreensível. É igual o livro, gente. É igual, exatamente igual o livro. A gente tem que hierarquizar a informação para que ela se torne compreensível. Então, assim, se é para ser assim, aquela informação que é o númerozinho, o pé da letra, assim, eu preciso aquela informação, tá ali, tá no rodapé do livro, da página, então, assim, não é tão importante, não tem que estar disponível para todo mundo. Isso é importantíssimo, eu me defronto com isso o tempo todo. Então, assim, em todo o meu processo de trabalho, assim, tem muitas situações em que, por exemplo, existe uma situação de marketing, então apareceu uma estratégia de marketing que ela é relevante, ela precisa ser adotada. Então, aparecem painéis, elementos gigantescos dentro de uma edificação em que, sabe, aquela informação é realmente relevante, o quão relevante ela é para informar, o quão relevante ela é para a instituição. Então, assim, essa situação de informação é uma questão bem delicada, porque às vezes ela lida com questões de interesse econômico. E assim, a gente tem que identificar quando o interesse econômico está acima do interesse público. Stephen Carr é um autor que fala muito a respeito disso, que o interesse público tem que estar acima do interesse econômico. Então, assim, é uma pontuação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas, assim, incomoda a falta de hierarquia da informação. Eu vejo que dentro do hospital também, assim, a gente tem percursos que são percursos que vão ter todas as pessoas, todos os usuários, né? E tem percursos que são só os funcionários. Então, também tem essa questão de você dividir, né, a forma como você vai informar e comunicar esses espaços, né? Você vai comunicar e informar para a pessoa que nunca pisou dentro do hospital e que vai usar aqueles espaços ali que vai ter essas pessoas que que podem ir pela primeira vez, e como você vai ter os espaços que vai ter os funcionários usando todos os dias o espaço e ele conhece esse espaço, ele sabe qual é o percurso. Então, às vezes, você também não precisa ter um excesso de informação do percurso que ele tem que fazer, porque é o espaço que ele trabalha, né? Também tem essa questão. Pati, às vezes no hospital as pessoas não conseguem sinalizar o elevador. Porque é tão simples, né? Todos nós temos uma experiência de entrar num elevador, não consegue comunicar o elevador. Então, quer dizer, eles encomendam o elevador antes de combinar com o projeto de Wi-Fi ou de sinalização, né? Então, o elevador marca andares diferentes daqueles que estão no lado externo. Isso é uma coisa que a gente vê, né, nos hospitais. Eu até tinha falado com a Marcela antes sobre isso, que hoje muita gente
a única solução que resta de wayfinding é colocar uma fita no chão, no hospital, e dizer, ó, segue a fita amarela, segue a fita verde. Essa é a Paliativo, solução né? que a gente tem visto nos nossos hospitais, né? Quando tudo já falhou, resta a fita no chão, né? É uma triste realidade, porque, na verdade, se a gente tivesse... Aí é uma questão projetual, né? Tudo que é projetado, ele é bem pensado, ele é elaborado anteriormente, assim, é a falta do pensar, né? É a falta de como elaborar o pensamento. Então, assim, realmente os elevadores, eles têm essa característica, assim, muitas vezes as botoeiras do elevador já vêm predestinadas, assim, eu não sei quem predestina a nomenclatura do elevador, mas realmente isso é uma questão que traz problemas para a edificação, mas é comum a sinalização se adequar ao elevador, é incrível que isso aconteça, mas isso é muito comum. Então, assim, é melhor que isso aconteça do que gerar confusão. Então, se o elevador vem predestinado a dizer que o subsolo é SS, então nós vamos sinalizar dizendo que o subsolo é SS. Então, se o térreo ou o primeiro pavimento... Então, assim, a gente muitas vezes se adequa ao que a informação que vem já como característica predestinada para o ambiente, para não gerar confusão para o usuário, né? Então, assim, a intenção é deixar o usuário ciente de que P ou T significa tal coisa, né? Então, se é térreo, se é pavimento superior, PS é pavimento superior. Então, assim, cada um tem a sua nomenclatura e realmente a gente tem essa necessidade de ajustar a nomenclatura para a realidade do usuário. Acho que a Bianca queria fazer uma pergunta. Sim, a Bianca quer perguntar. Deixa eu fazer uma provocação. Falamos da sinalização do elevador, do funcionário, do público, e a sinalização do paciente, aquele que está no quarto e ele se depara com um quadro onde diz o nome dele, o peso que ele come, se ele é alérgico. Bem, como é que fica, como é que vocês estão vendo isso, não é? Essa preocupação, porque a gente fala hoje da segurança do paciente e hoje os hospitais, principalmente os particulares, eles já formulam, né, esse mural, personalizam também, de certa forma, e assim, como é que isso está sendo visto, Marcela? Esse quadro, esse mural lá, que é a única comunicação, né, que o paciente e os familiares têm com o estado dele. Como é que essa informação é tratada? Na sinalização, né, no projeto em si, na tentativa de comunicar a realidade para o paciente, assim, eu até comuniquei, assim, quando a gente falou sobre a gente estava começando a live, eu mostrei um exemplo de uma situação de UTI, em que as pessoas eram identificadas por um número e eu questionei, assim, nossa, o número é tão grande, né? Nós não somos um número, nós somos uma pessoa. Então, assim, como comunicar que pessoa nós somos, que característica nós temos? Assim, isso é uma preocupação premente, é algo necessário. Então, assim, o hospital não pode ser impessoal, nós não somos um número, nós não somos uma etiqueta, né? Nós somos um ser e com diversos condicionantes, como a arquitetura é um ser com diversos condicionantes, né? Então, quando a gente interfere na arquitetura, a gente tem que pensar na arquitetura, né, como um todo, com todas as condições que ela nos apresenta. E nós, como seres humanos, quando a gente se torna um número dentro de uma edificação, e se a gente considerar que essa edificação é um hospital, sim, vamos combinar que ser tratado como um número numa edificação hospitalar não é algo agradável. Nós não queremos ser tratados como um número, nós queremos ser tratados como um capítulo, como uma novela,
né? Com todas as características que tem, com todas as emoções que tem o ser humano. Então, eu acho que a gente entra dentro do livro, a gente entra dentro da história. A gente precisa contar essa história. Então, como se conta essa história, né? O Wayfinding faz parte disso. Identificar o livro, a capa, os capítulos e a história de cada um. Bom, vamos começar a finalizar por aqui, senão o papo é longo. Vai longe. De falar vai longe. Então, quero agradecer a presença de todo mundo. Marcela, também, muito obrigada por trazer todo esse teu conhecimento, teu estudo, tuas indagações aí nesse tema, que eu acho que foi super legal. Eu que venho de uma pós também que falou-se bastante sobre isso e cada vez que eu escuto, cada vez que eu estudo, a gente aprende mais e mais. É muito legal mesmo. Muito obrigada, pessoal. Não sei se o pessoal da minha diretoria quer falar alguma coisa. Inara, Ana, Amanda. Tenho que agradecer a Marcela. Foi espetacular, acho que ela deu uma aula aqui, acho que instigou bastante a todos nós a pensar e a olhar os nossos espaços com outro olhar, voltar a olhar, a arquitetura ela tem que comunicar, foi isso que a gente aprendeu, temos que resgatar, né, e cada vez ter mais essa ciência, e a Marcela foi show, como sempre, sou fã. Parabéns, Marcela, Parabéns. eu vou ficar aqui na torcida, que tu não seja a cereja do bolo, que tu venha... Nunca, nós temos que ser essência, nós temos que ser o Wayfind, nós temos que ser o caminho a ser encontrado. Agora todo mundo que for lá fazer o projeto já começa a dizer, pessoal, tem que chamar alguém do Wayfinding aqui para discutir com a gente. Vamos pensar os caminhos, vamos pensar os circuitos, vamos pensar o todo. Nunca Sim, seremos... com certeza. Gente, dentro da área hospitalar, que é super importante, né? Que Oi, Nara. E principalmente na área hospitalar, né? Que é tão importante que a gente tem uma diversidade de pessoas, né? Convivendo nesse espaço com necessidades tão diferenciadas, né? Então, é muito importante tu pensar, se colocar no lugar do outro e viver, né, esses percursos, né? Então, acho que vamos começar a ser, não a cereja, mas o bolo inteiro. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, Patrícia, Inara, né, todas as pessoas envolvidas da BDH. Eu fico muito lisonjeada por poder participar desse bate-papo e fico muito feliz por poder, né, dividir as minhas inquietações e a minha experiência, né, de como profissional atuante na área, né, e como estudante também, né, um pouco assim, né, na idade, né, um pouquinho mais numa idade, fui estudante lá no início, mas fui estudante depois, assim, para resgatar os conhecimentos, para poder entender esses processos. Não tem idade para estudar, a gente tem que estar sempre estudando, né? Não para Eu quero nunca. ser sempre uma estudante. Mas também quero pôr em prática. Para mim, Paty, eu virei, tipo, tudo é wayfinding, é encontrando o caminho. Então, tem que encontrar o caminho. Estudar faz parte de encontrar o caminho. Claro, com certeza. E novos caminhos. Virou lema de vida, hein? Não, e com muita informação e conhecimento, né, e sabedoria. Exatamente. É isso aí.